A aula de hoje é sobre circunferência. Vocês estão conseguindo ver o slide, por favor? Dê um ok assim. Estão conseguindo ver o slide, professor? Tô conseguindo. Massa. Quem não tiver conseguindo, avisa, por favor. E quem tiver olhando no chat, por favor, dá um alô para mim. Se eu não conseguir ver alguém, fala no chat. Tá aqui, ó. Então, basicamente, o cronograma eu vou começar a organizar para vocês assim. Qual é o cronograma de estudo? Meus slides agora vão ter isso, para vocês entenderem que eu vou estar tentando organizar e estruturar o estudo de vocês. Basicamente, entenda o que é uma circunferência, entenda os elementos de uma circunferência, e a gente vai estudar três coisas muito importantes, certo? Primeiro, quais são os tipos de ângulos na circunferência, ponto, potência de um ponto na circunferência, na verdade, e as consequências da potência de um ponto, certo? Basicamente, são esses 5 pontos na aula de hoje, beleza? Vamos começar agora com definição de circunferência. Talvez vocês estejam acostumados com a definição de circunferência, mas eu preciso distinguir algumas coisas. Primeiro, circunferência é, como está na própria definição que eu coloquei no slide para vocês, é o lugar geométrico formado por pontos ou infinitos pontos que equidistam de um ponto chamado centro. O que é equidistar? Alguém pode me dizer o que é equidistar? Alguém consegue ler a etimologia da palavra, dizer o que é que essa palavra quer dizer? Equidistam. Equidistam. Seria igual? Distância igual. Igual. Equi é ser igual, boa. E distam tem a mesma distância. Percebe? Então, qualquer ponto aqui, ó, esse lugar geométrico, qualquer ponto, cadê? Ô, meu filho, odeio o PowerPoint por causa disso, vocês sabem, né? Que eu tenho que sempre colocar a caneta aqui. Ó, qualquer ponto que eu selecionar na circunferência, que estiver na circunferência, que eu falei para vocês que a circunferência é formada por infinitos pontos que aqui distam do centro, cada ponto desse cara aqui, ó, da circunferência, vai estar a uma mesma distância. E essa mesma distância é chamada de quem, gente? Raio. Essa distância deste ponto ao centro, deste ponto ao centro, deste ponto ao centro é igual, ela tem a mesma distância. A gente chama ela de quê, gente? Raio. Essa mesma distância, essa distância igual do centro aos pontos, é chamada de raio. Por isso que a gente diz que eles equidistam, porque eles têm a mesma distância que é o raio. Agora, por favor, não confundam uma coisa muito comum, que é circunferência de círculo. Alguém poderia me dizer qual é a diferença entre círculo e circunferência? Alguém que lembre? Se não lembrar, não tem problema. Pode também chutar. Não digo chutar, que eu digo tentar dizer. Não é qualquer coisa, mas tente dizer, da palavra de vocês, o que é a diferença entre circunferência e círculo. Circunferência, minha gente, Circunferência seria a volta no círculo? quase. A ideia intuitiva é isso. É como se fosse a borda. A ideia, assim, intuitiva. É como se a circunferência fosse só a borda, porque é só esse lugar geométrico que equidista. Ou seja, é só esse contorno, é o contorno, certo? Agora, círculo, minha gente, círculo é tanto a circunferência quanto o quê? O seu interior. A gente vai trabalhar mais com círculo, a gente vai falar sobre, por exemplo, área de circunferência. Normalmente a gente pode falar sobre área do círculo, percebe? Porque a gente está envolvendo tanto a circunferência quanto o seu interior. Eu risquei tudo no interior, mas entenda todo esse interior aqui, tá, gente? Então, o que é que eu estou falando para vocês? Distingue a diferença entre círculo e circunferência. Um é o contorno e o outro é não apenas o contorno, mas todo o seu interior. Tudo bem? Até aí? Ok? Passar. Contorno interior, né? Isso. O contorno vai ser a circunferência e o círculo não vai ser apenas a circunferência, mas também o seu interior. A gente vai falar mais de círculo quando a gente estiver falando sobre áreas, que é a última parte e a que mais cai no Enem, que é de geometria plana. Mas para chegar lá, a gente precisa passar por tudo isso, que inclusive envolve circunferência. Beleza, gente? Vou passar agora. Então, vamos primeiro entender vários elementos que estão na circunferência que vocês precisam estar muito, assim, acostumado com esses nomes. Ok? Fala de novo. Rapidão, você pode voltar aí? Posso, Só pra eu posso voltar. pegar outro ponto. Tá anotando, né? Lembra que eu vou te passar também esse slide com o risco, porque o pessoal gosta do risco, não sei porquê, mas gosta do risco. Ó. Pessoal, então, voltando, pronto. Centro. Quais são os elementos da circunferência que eu vou mostrar para vocês? São os elementos que eu vou estar falando bastante durante a aula de hoje e eu quero que vocês estejam acostumados. Primeiro, centro é aquele cara, é o ponto fixo que vai equidistar dos pontos da circunferência, né? É a partir dele que sai o raio, né? Vamos dizer assim. É aquele ponto que a partir dele a gente vai definir a circunferência com o raio. Para a gente definir uma circunferência, a gente precisa do ponto, que a gente está se referindo, para onde a gente vai começar, e do raio, né? Para definir justamente aqueles pontos que equidistam do centro. Tudo bem?
O centro, normalmente, aqui, ó, nesse desenho, está indicado com a letra C, tá bom, gente? Que é esse ponto aqui, ó. Certo? Ó, raio. Raio a gente já falou que é justamente a distância entre o quê? Entre o centro e algum ponto na circunferência. Mas a gente pode encarar ele como sendo um segmento de reta, né, gente? Ou seja, que tem início aonde? No centro da circunferência, desculpa, início não, extremidade. Extremidade no centro da circunferência e a outra extremidade aonde? Por exemplo, poxa, meu Deus, tá sempre apagando aqui. No contorno. No contorno, na circunferência. Ou seja, por exemplo, quais são os raios aí nessa circunferência? Eu poderia dizer, ó, CB é um raio, por exemplo, AC, não é? Ou CA, não, tanto faz, minha gente, quando a gente define. Isso, como é que é? NC, DC. NC, parabéns, parabéns. NC, ó, que eu não estava aqui, mas está aqui, ó. NC é um raio. Qual outro? CD, tu falou, ou DC também, ó. É outro raio. CE, ó. Certo? E quem mais? CM, ó. Outro raio. Beleza, gente? Ó, agora vamos para outra definição. Corda. Corda é o segmento de reta que une dois pontos na circunferência, da circunferência. Ou seja, imagine dois pontos que estão na circunferência. Eu vou botar aqui de outra cor. Cadê? Deixa eu ver se tem outra cor. Bota verdinho. Ó, corda. Vê, D. Esse ponto D, ele está na circunferência, tudo bem? E este ponto E também está na circunferência. Note que já não vai ser um raio esse segmento que eu vou ligar do D ao E. Por quê? Os dois pontos estão na circunferência. Eu não estou ligando o centro a um ponto na circunferência. Os dois pontos estão na circunferência, eu estou ligando. Minha gente, só para vocês lembrarem, ver que vai fazer sentido essa notação aqui de corda, flecha e arco. Presta atenção. A corda não parece a corda de um arco? Ó, DE. DE não parece como se... Imagina que tá aqui, ó. DE. E esse a gente vai chamar isso aqui já já de arco. Arco DE também, que é essa voltinha, esse contorno aqui da circunferência entre D e E. Então, percebe que parece um arco e flecha? Sim. Então, DE é a corda do arco e flecha. Então, lembre-se dessa notação de corda, são pontos na circunferência, certo? Então, é um segmento de reta que liga dois pontos na circunferência. Agora, tem uma coisa... DC e CE é o arco. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fala de novo. DC. D onde? Desculpa, D onde? DC. Não, DC, presta atenção. DC que a gente já ligou e está em vermelho aqui, é raio, não é corda. Lembra que para ser corda, você tem que estar com os dois pontos na circunferência. Por exemplo, DE é um ponto, é uma corda. DB, que não está aqui, eu vou colocar, ó, DB é outra corda, por exemplo. Ó. ND, ó, é outra corda. Então, os pontos, percebe os pontos, presta atenção nos pontos. Os pontos têm que estar na onde? Na circunferência. Cuidado para você não se confundir com um raio, porque um dos pontos das extremidades do segmento está no centro. Beleza? Tudo bem? Vou colocar diâmetro agora. Agora, diâmetro, minha gente, para pensar. Vocês na infância de vocês, na escola de vocês devem ter visto. Diâmetro é 2 vezes o raio. Então, por exemplo, logo de cara, você colocaria aqui, ó. Eita, bexiga, por que saiu? Oh, meu Deus. Pera aí, gente. Eu odeio essa anotação aqui do caneta, filho. Pronto. Ó, diâmetro, ó. Você que poderia colocar, eu vou colocar de outra cor aqui, ó. Só um momentinho. Vou colocar de azul. Ó. Do A até aonde? O B. Não é 2 vezes o raio? Tô passando pelo centro aqui, ó. Isso aqui seria o diâmetro, mas vamos parar para pensar. Eu vou falar para você o seguinte, ó. Diâmetro é a corda, ou seja, se ela é corda, os dois pontos das suas extremidades estão na circunferência. Ó, ponto A, ponto B, tudo bem? É a corda que passa pelo centro. Então, a gente chama de corda máxima. Então, o A, ó, esse segmento AB, ele não passou pelo centro C e depois foi para o B? Então, esse segmento AB é chamado de diâmetro porque ele é uma corda que passa pelo centro e implica isso que vai ser 2 vezes o raio. A gente vai ver que o diâmetro, eu vou chamar de Dzão, é 2 vezes o raio da circunferência. Tudo bem até aí? Tudo bem, gente, até aí? Pronto. Tudo bem.
Aquele que ele passa por cima do Professor, a aula tá sendo gravada. Tá sim, tá sendo gravada. Aqui pra mim, meu internet tá caindo e fica travando quando Mas você fala. não se preocupe não que vai estar gravada, tá bom? Se tu tiver com Tá dificuldade. certo, obrigado. Esse Ó. segmento aí, CB, é como se fosse, passando como se fosse um raio, né? Como se fosse, CB, não, é? CB é um raio. E exatamente, como se fosse não, é um raio. Exatamente, ó. CB é um raio, CA ou AC, tanto faz, não tem problema você trocar a ordem das letras para indicar o segmento, também é raio. Por exemplo, qual seria outro diâmetro? Ó, NB, ó. Desculpa, NM. NM, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Ó, tá vendo? É outro diâmetro. Beleza? Mas perceba que diâmetro é corda, porque corda, 2 pontos na circunferência. Beleza? Flecha. Eu vou chegar a flecha depois, tá? Porque flecha não é uma coisa muito usada. Eu vou deixar para o final e explico. Porque a gente vai usar mais depois em outros assuntos. Mas por enquanto eu queria mostrar agora a última coisa é arco. Ó, vou botar de amarelo, certo? Então arco é uma coisa mais intuitiva. A gente não vai estar usando segmento de reta. A partir de agora a gente vai usando uma coisa com curvatura. Como assim? Por exemplo, o arco DE, esses pontos DE, DIE, eles vão definir dois arcos, sendo que a gente vai sempre tomar o menor. Por exemplo, olha daqui, pontos na circunferência, ó, do D, seguindo a circunferência, andando na circunferência, ó, até o E. Então, o arco DE é justamente a parte da circunferência, ou porção, delimitada ou limitada por dois pontos na circunferência. Percebe? Então, percebe que esse arco DE, cadê minha caneta? Esse arco DE aqui, ele vai estar estipulando, os pontos, na verdade, DE, eles vão estar estipulando dois arcos. Esse menorzinho aqui e o outro maior. Vê se vocês percebem, ó. Tô dando a volta, ó. Tchá, tchá. Sendo que, normalmente, a gente não vai usar sempre o maior, a gente sempre estipula pegar os arcos a partir do menor. Vou colocar dessa cor aqui, ó. Ou seja, o arco DE seria essa porção da circunferência delimitada pelo quê? Pelos dois pontos da circunferência. Tudo bem? E parece intuitivo aqui, ó. Olha para o DE aqui, ó. Sempre os pontos DE. Ó, o segmento DE é a corda, o arco é justamente a porção da circunferência que vem aqui, ó, até o DE. Ou seja, parece um arco e flecha, né? Ó, a corda do arco e o arco. Tudo bem? Beleza, gente? Isso daí, posso passar? Vou continuar, tá bom? Ó, e aí, vai acontecer o seguinte, a gente vai entender alguns tipos de ângulos na circunferência. O primeiro ângulo que eu quero mostrar para vocês é o ângulo central. Vão ter várias características que eu quero que vocês prestem atenção. São, vamos dizer assim, características essenciais para você determinar que tipo de ângulo é aquele. Gente, vocês lembram que, na verdade, grau, a angulação de grau, a gente não pode chegar, na verdade, a 360 graus, que é uma volta inteira. Sim. O grau de uma circunferência, o grau de um ângulo também, é, na verdade, vindo dessa definição de ângulo central, que é você dividir a circunferência em quantas partes? 360 partes, cada parte que a gente chama de grau. Um grau é a 360 partes parte da circunferência. Então, quando a gente diz ângulo central, presta atenção, é um ângulo, olha para a definição, cadê minha caneta? Meu irmão, tô perdido, cadê minha caneta? Acho que tá bem. Deixa eu botar de vermelho. Ó, quando a gente diz ângulo central, é todo o ângulo que possui o vértice no centro da circunferência. Ó, o vértice do ângulo aqui, ó, que está exatamente sobre o centro da circunferência. E os lados do ângulo, ou as semirretas do ângulo, vão ser raios. Ó. Percebe? Os lados do ângulo vão ser raios. Olha para cá. Ó. Tá vendo? O ângulo delimitado, que é esse ângulo que eu estou colocando como alfa aqui, vai delimitar também um arco, percebe? O ângulo vai delimitar esse arco, o arco que eu vou chamar de AB, certo? E esse arco vai ter a mesma medida do ângulo. Essa é a ideia. O ângulo central, se você tiver 60 graus aqui no ângulo central, o arco, a gente também pode dizer que vai ter 60 graus. Então, a medida do arco é igual à medida do ângulo. Vocês estão entendendo? Porque é nessa situação onde o ângulo que a gente vai estar estipulando o ângulo central
vai ser igual ao arco da circunferência, certo? O arco também a Eu não gente pode... entendi, professor. Por exemplo, se eu pegar uma circunferência aqui, deixa eu botar no Autodesk. Se eu pegar uma circunferência aqui, ó, vai parecer uma circunferência. Pronto. Imagine que isso aqui seja o centro, porque não necessariamente vai ser o centro, que eu estou vendo só no olho aqui, certo? Ó. Então, eu vou estipular aqui um ângulo, que eu vou dizer que é 90 graus. Vê só. Eita, bexiga. Só um momentinho. Ó, tá saindo daqui e tá vindo daqui. Por que eu já sei mais ou menos quando é que vai ser 90 graus? Porque, veja, 360 não é uma volta inteira. Não é como se eu estivesse andando na circunferência daqui dando uma volta. É a mesma ideia para o ângulo. Esse ângulo daqui, que eu vou chamar de ângulo central, porque ele é ângulo central? Porque ele está com o vértice no centro da circunferência. Olha o vértice do ângulo aqui. Ó. Se eu estou pegando a quarta parte da circunferência, eu estou pegando 90 graus também. Imagina assim, ó, a circunferência tem 360 graus. O ângulo também tem 360 graus. É quando os dois têm equivalentes. Se aqui é 90 graus do ângulo, aqui é 90 graus do arco. Percebe? O arco e o ângulo agora vão ser equivalentes. Vocês vão ver que isso vai ser um pouquinho diferente para os outros. Estou entendendo agora. Entendeu? É equivalente agora. O ângulo e o arco são equivalentes em medida, certo? 90 graus cada um. Certo? Por isso que eu estou falando, arco e ângulo. Presta atenção que eu estou distinguindo. Então vamos agora com calma. Ângulo central é esse, é o mais fácil. Agora vamos para outro, muito importante, chamado ângulo escrito. Eita, voltei. Eita, fui. Peraí. Voltei. Ó, pessoal, ângulo escrito já é um pouco diferente do ângulo central. Olha as características para você não se perder. O ângulo escrito é aquele que tem o vértice aonde, minha gente? Na circunferência. Então, olha onde está o vértice dele. Ó, o vértice dele não está no centro. O vértice dele está onde? Na circunferência. E os lados vão ser secantes a mesma. Secantes é o quê? É o que corta a circunferência. Pode ver, ó o lado do ângulo. Aqui está o vértice do ângulo. Um ângulo vai estar secante a ela. Está cortando a circunferência onde? No ponto B. E aqui está cortando a circunferência no ponto A. Sendo que os lados agora não são raios. Percebe que não são raios lá no ângulo escrito, no ângulo central. Agora os lados são cordas. Percebe? Ó, a corda aqui, ó, PB e PA. Os lados agora do ângulo escrito são cordas. Note que os lados do ângulo escrito são cordas na circunferência. Até deixei anotadinho aqui. Beleza? Agora tem uma relação muito linda que eu quero que você não esqueça, por favor. Ó para cá, ó. Vocês concordam que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, vocês estão vendo aqui? Eu estou marcando esse ângulo alfa. Ele é um ângulo central, concorda comigo? Esse ângulo alfa aqui, ó, é um ângulo central. Ele está com um vértice na circunferência, tudo bem? Então, a medida do arco aqui também é quanto, gente? Alfa, não é? Porque eu estou usando o ângulo central. Beleza. Agora, para você descobrir a medida do ângulo escrito na circunferência, basta você pegar, se esse ângulo escrito for escrito, né, que tiver um vértice na circunferência, e os lados dele estiverem também nos mesmos lados, ou seja, estiverem nos mesmos pontos que o ângulo central, no mesmo arco do ângulo central, percebe que o ângulo escrito desse ângulo aqui, beta, está exatamente no mesmo arco que o ângulo alfa. Esse ângulo escrito aqui, ó, vai medir metade do alfa. Ou seja, aqui, ó, beta vai ser o alfa dividido por 2. O ângulo escrito sempre é metade do ângulo central do mesmo arco. Beleza? Por enquanto é isso que eu quero que vocês vejam. Tudo bem aí? Vocês estão conseguindo entender? Vamos fazer exercício? Porque eu gosto de fazer exercício. Olha só, letra A aqui, ó. Pegar aqui, ó. Separei um monte de exercício para vocês. Mandei a lista lá no grupo já, mas qualquer coisa eu reenvio e boto no Classroom, tá? Pega essa letra A aqui, ó. Ó, cadê? Pô. Ó. Olha só. Pessoal, vê que lindo. Imagine, isso aqui tá muito mal feito, mas imagine que isso aqui seja um ângulo central, certo? Porque era para pelo menos o centro da circunferência estar mais ou menos para cá, né? Mas está muito para a direita, enfim. Mas imagine que isso aqui seja um ângulo central, beleza? Se isso aqui é um ângulo central, o que é que quer dizer que esse arco aqui mede quanto? 140 também. 140 também, beleza?
Então, esse arco mede 140 graus. O arco também mede 140. Você pode ter a mesma medida do ângulo, a medida do arco. Beleza. Ó, agora, ele pediu para determinar x. X está aqui, ó. Ou seja, esse ângulo que ele é inscrito, ó, percebe que o vértice está na circunferência, não é? Bota outra cor aqui, ó. Ó, o vértice está na circunferência. E os lados desse ângulo inscrito batem exatamente no mesmo arco, que é de quanto o arco? 140 graus. A medida do arco. Então, você sabe o quê? Que a medida do ângulo inscrito é metade da onde? A medida do ângulo inscrito é metade do ângulo central. Isso. Então, veja. Vamos parar para pensar. Metade deste cara aqui é igual a 2x. Metade do arco é igual a 2x. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? 140 dividido por 2 é justamente igual a quanto? A 2x. Ou o contrário. Beleza? Isso quer dizer que se você for fazer, ó, fica 2x igual a 70. Então, x é igual a quanto? 35 graus. Beleza? Isso é só um treinamentozinho, que aos poucos a gente vai revisando e refazendo muitos casos de ângulo escrito com ângulo central. Certo? Por enquanto, vejam que ângulo escrito, ângulo central. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Ó. Tem algumas consequências que eu vou mostrar para vocês que são muito interessantes. Vamos parar para pensar. Primeiro, a história do arco capaz. No arco capaz, a grande questão é o seguinte. Percebam que, bastando apenas que um ponto esteja na circunferência e que o arco desse ponto seja o mesmo dos outros, os ângulos inscritos, os ângulos vão ser o mesmo. O que é que eu estou falando aqui? Ó? Arco capaz. Dois ângulos inscritos em uma mesma circunferência com o mesmo arco correspondente têm medidas iguais. Isso quer dizer o quê, minha gente? Para pensar. Ó. Se eles estão com o mesmo arco AB, certo? Estão contemplando o mesmo arco. E cada um está com um ponto na circunferência, são todos ângulos inscritos no mesmo arco. Ou seja, todos vão medir a mesma medida. Por quê? É justamente aquela coisa que eu falei para vocês. Metade desse arco é que vai ser a sua medida. É só pegar a medida desse arco, dividir por 2, que vai ser igual ao ângulo que você está trabalhando. Entendeu? Agora, vê que interessante. Se um triângulo retângulo tiver inscrito na circunferência, em sua semicircunferência, ele vai ser retângulo. Como assim, professor? Vê, presta atenção. Vê, metade de uma circunferência não é 180 graus? Porque se tudo é 360, concorda comigo que se eu pegar metade dela... Eita, bexiga. Meu Deus. Vou fazer mais borradinho aqui, tá, gente? Desculpa. Metade dela vai ser quanto? Esse arco aqui, minha gente, vai medir quanto? 180 graus, não é? Agora, olha para esse ângulo escrito aqui. Eu vou botar de outra cor. Ó. Vê que interessante. Vou botar de outra cor. Ó, esse ângulo escrito aqui, ó, vem de A, P, B, ó. O arco dele é 180 e ele é inscrito porque tem um ponto na circunferência. Então, esse ângulo aqui, ó, vai ser reto. Eita, bexiga. Esse ângulo aqui, ó, vai ser reto. Tá vendo? Porque vai ser o quê? Metade de 180. Então, eu estou mostrando para vocês que um triângulo retângulo inscrito na semicircunferência, ele é retângulo. Ou seja, que ele está inscrito no diâmetro. Alguém não entendeu isso? Só estou pegando 180 e dividindo por 2. Certo? Vou mostrar aqui um exemplo de arco capaz. Ó. Pessoal. Cadê? Aqui, ó. Letra B. Não, letra A. Oxente, botei duas letras A. Ah, não, a letra B tá aqui. Pronto. Olha só. Vê que interessante. Era para esse 3x estar um pouquinho mais para cá. Ó, imagina que 3x esteja aqui. Aí ele determina x. Vê só. Olha para cá. Esse arco aqui, ó, CBD. Percebe que esse ângulo, que é igual a 3x, qual é o arco dele? DC, né? Todo mundo está conseguindo visualizar isso? Ó. Ângulo B. Não esquece o ângulo lá por enquanto. Ângulo B, ó. Tá vendo a angulação dele? O arco dele é quanto? DC, não é? Todo mundo tá vendo isso? Agora, olha pro ângulo A, que é, no caso, 30 graus. Qual é o arco dele?
o arco dele é o mesmo. É quanto? DC também, ó. São dois ângulos inscritos de mesmo arco. Isso quer dizer que eles são o quê? São iguais. Isso se chama arco capaz. Então, se dois ângulos inscritos tiverem o mesmo arco, que esse é um exemplo dele, quer dizer o quê? Que 30 graus é igual a quanto, minha gente? 3x. Logo, x igual a 10. Tudo bem? Até aí? De arco capaz? Dois ângulos inscritos de mesmo arco, os dois ângulos são iguais. Tudo bem? Posso continuar? Continuar. Depois eu volto para quadriláteros. O quadrilátero inscrito. Vê. Ângulo segmento. A gente viu o quê? Ângulo central. Viu ângulo inscrito. E agora está vendo o quê? Ângulo segmento. Certo? O ângulo segmento é muito, mas muito... Na verdade, ele é um ângulo inscrito, mas é um caso particular do ângulo inscrito. Vê que eu vou mostrar para vocês. Mas qual é a definição dele? É o que tem um vértice na circunferência, como no ângulo inscrito, sendo que um de seus lados ele é secante e o outro é tangente à circunferência. Olha para cá, ó. Olha para cá. Ó. Vê. Olha para esse ângulo aqui, ó. Vê só. Esse ângulo aqui tá pegando, imagine que ele tá pegando este arco daqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar de uma cor diferente. Ó, ele tá vindo do A até onde? Até o B. Sendo que esse aqui é o ângulo central, né, que eu tô mostrando aqui, arco AB. Sendo que esse ângulo A aqui, ó, um dos lados dele é tangente à circunferência. Ser tangente é passar pela circunferência e tocar apenas em quantos pontos? Em um ponto. É como se o único toque entre esta reta aqui, ó, e a circunferência fosse aquele ponto A aqui. Tudo bem? Esse é o único ponto onde essa reta tangencia a circunferência. Olha para esse ângulo daqui. Esse ângulo vai continuar sendo a metade desse arco. É a mesma coisa de um ângulo inscrito. Vê se vocês percebem o que aconteceu. Vê. Imagine que tem um ângulo inscrito aqui, certo? Ó. Então, você sabe que esse ângulo aqui seria alfa sobre 2. Tudo bem, gente? Até aí? Basicamente, seria a ideia de ângulo inscrito. Todo mundo está com dúvida nisso? Vocês estão bem calados. Falem aí para mim, por favor. Tudo bem aí? Tudo bem, professor. Tem que falar. Ó. E aí, ó, eu vou puxando cada vez mais esse ângulo inscrito para cá, ó, até ele ficar justamente tangente à circunferência. Ele vai compreender o mesmo arco, sendo que um dos lados dele acabou sendo o quê? Tangente à circunferência. Sendo que ele está compreendendo exatamente o mesmo arco. Então vai ser também, continua na metade. Sendo que eu tenho que mostrar para vocês como se fosse outro ângulo para vocês conseguirem fazer a distinção. Na verdade, o ângulo segmento é um caso do ângulo inscrito, sendo que ele está tangenciando um dos lados. Como é que é isso, professor? Faça um exemplo, pelo amor de Deus. Vou mostrar. Ó para cá. Ó. Cadê? Tracei. Cadê? Olha para cá. Estão conseguindo ver? Ó. Imagine agora este ângulo aqui, ó. Presta atenção. Esse ângulo inscrito X, percebe que é um ângulo inscrito? Por quê? X está com que arco sendo inscrito? Esse arco aqui, ó, que eu vou chamar, vou dar nome, tá? A, esse ponto é A e esse ponto é B. Olha o arco que ele está sendo inscrito, ó. Pá. Certo? Isso quer dizer que esse ângulo aqui é quanto? É X, tudo bem? Sendo que aqui é quanto? 2x. 2x. Por quê? Lembre-se, se isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê, minha gente? Isso aqui é o quê? É um ângulo inscrito. Se aqui é x, aqui vai ser o dobro dele. Lembre-se que o ângulo inscrito é metade do arco. Percebe? Se o arco AB medisse, por exemplo, 100, x mediria quanto? 50, não é? Por quê? Porque é metade dele. Logo, se aqui é x, aqui vai ser quanto? 2x. Ao contrário. Aqui no x será 25, é? O quê? Desculpa? Não, aqui no x será 25, não, né?
Não, por quê? Vamos lá, vamos com calma. Qual é o ângulo segmento que tu estás usando aqui, ó? O ângulo segmento é esse cara aqui, ó. Ó o 50, ó. Vê, um lado, ele é tangente, não é? Não tá tangente aqui um dos lados? E o outro é secante, ó. Aqui o lado secante, ó. Que maravilha. Então ele tá pegando esse arco aqui também, ó. Não é? Ele tá pegando o mesmo arco. Ele tá pegando o mesmo arco. O mesmo arco o quê? AB. Então se ele tá pegando o mesmo arco AB, quer dizer o quê? Que 50 é metade desse arco. 2x sobre 2. É quanto? X igual a 50 mesmo. Percebe? Ó, presta atenção. É como se fosse arco capaz. Porque, na verdade, ângulo segmento é um ângulo inscrito, sendo que um dos lados está tangente. Então, percebe que eles estão no mesmo arco? Ó? Eles estão no mesmo arco. E x também é ângulo inscrito, que também está no mesmo arco também. Então, acabou que, no final das contas, tanto ele quanto o x são iguais a 50. Eu fiz desse jeito para você, tipo, passar o x para o arco e do arco passar para o ângulo. Eu fiz uma volta maior, percebe? Para você fazer um passo a passo. Sendo que você poderia ter feito direto, é como se fosse um arco capaz. Um vai ser igual ao outro. Entenderam? Alguém quer que eu repita? Tô achando vocês muito calados hoje. Tá todo mundo calado. Tudo bem? Se deu 50. Repita aí, por favor. Ó, tu quer que eu repita? Sueli? Ó, vê, presta atenção. Tu entendeu a ideia do ângulo de segmento? Tu entendeu que esse ângulo de segmento, que é de 50, ele também tá pegando esse mesmo arco aqui, que o ângulo escrito X também tá pegando? Então imagine, vamos botar números. Imagine que se aqui for, não é esse valor, mas imagine que aqui fosse 50. Acaba sendo o valor. Isso aí seria quanto? Esse ângulo aqui. Seria 2 vezes 50, né? Porque o ângulo escrito não é metade do arco, não é? Então quer dizer que esse arco aqui é maior. Ou seja, vai ser 100 graus, né? Isso aqui vai ser o quê? 100 graus. Sendo que, vê, eu coloquei aqui x e o arco 2x. Percebe? Só coloquei uma coisa mais algébrica. Tudo bem? Tudo bem. Aí o que é que vai acontecer? Esse ângulo, que é um ângulo segmento, ele também está pegando o mesmo arco que o ângulo escrito. Ou seja, se esse arco é 100, o ângulo segmento vai ser o quê? Metade dele também, né? Metade do arco, como se ele fosse um escrito. O ângulo segmento, bota também na cabeça que o ângulo segmento é um ângulo escrito, também vai ser metade do arco. Só que ele vai estar onde? Um dos lados dele vai estar tangente à circunferência e o outro vai estar secante. Sendo que se pegar o mesmo arco, vai ser metade do arco, né? Então vai ser 100 dividido por 2, que é 50. Eu fiz essa volta aqui. Você também poderia... Na verdade, para resolver a questão, você teria que fazer isso, né? Vim daqui para cá e de cá para cá. Não é? Ou seja, se aqui é um ângulo segmento, 50... Ou não? Quer que eu repita de novo? Alô? Sueli? Voltou. Travou, foi? Voltou? Travou. Mas tu entendeu, Sueli? Na hora que eu tava falando? Não, professor, depois eu continuo, depois eu olho. Tá bom, Eu depois a assisto gente direito. faz de novo aí. Vai. Ó. Ângulo excêntrico. Acho que só vai dar tempo de terminar os ângulos excêntricos aí hoje. Depois a gente continua essa aula de circunferência. Ângulo excêntrico interior e ângulo excêntrico exterior. Então são... Professor, O que? Tá escutando? Alô? estou escutando agora. O compartilhamento tá aparecendo não, professor. Compartilhamento. Tava tudo preto. Tá todo mundo vendo o compartilhamento ou ninguém tá vendo? Compartilhamento. Eu estava vendo. Quer dizer, não, o que você estava mostrando, não. Ô, gente, tem que avisar, gente. Cadê? Vou parar aqui. Aí. Bora. Pronto. Então, tem dois ângulos agora para a gente ver. A gente viu o ângulo segmento, viu o ângulo escrito e suas consequências, viu o ângulo central e agora a gente vai para ângulo excêntrico interior. O ângulo excêntrico interior é o seguinte, vou até ler para vocês verem. É um vértice que está no interior da circunferência. Então, no interior é que algum ponto que está entre a circunferência e o centro, né? Ou seja, está interno à circunferência. E que não coincide com o centro. Ou seja, ela não, esse ponto aqui, ó, que no caso foi esse ponto daqui, ele não pode coincidir com o centro da circunferência.
Então, este ângulo aqui, que é o ângulo X, que eu estou mostrando para vocês, na verdade, vai ser a média aritmética dos raios. Ou seja, presta atenção, dos raios, ó, dos arcos. Olha para cá, ó. Cadê? Deixa eu mostrar para você. Cadê a canetinha? Vou botar vermelho. Ó, AB, quando a gente bota essa notação, é arco AB, ó. Então, olha para cá, ó. Tá vendo? O arco AB e o arco CD. O arco CD seria este cara daqui, ó. Então, o ângulo excêntrico interior, que seria este cara ou este cara, porque é oposto pelo vértice, o que vai acontecer? Esses ângulos vão ter justamente a medida da média entre os arcos, ou seja, a média aritmética. Deixa eu ver se eu vou... Acho que eu coloquei uma questão de excêntricos. Eu devo ter colocado, só não estou lembrando qual é. Deixa eu botar aqui para vocês. Não, isso aqui é de ponto. Não, isso aqui é de ponto também. Isso aqui é de excêntrico interior. Ah, aqui, ó, pronto. Vê que interessante. Tem um que usa os dois, na verdade. Deixa eu apresentar o excêntrico interior e o exterior. Pronto. Esse é o interior, porque o ponto está interno à circunferência. E o exterior recebe o nome de exterior, porque o ponto agora vai estar onde? Fora da circunferência. Externo à circunferência. Os lados dele vão passar pela circunferência e vão ser cercantes à circunferência. E aí, vão definir também dois arcos. Quando eles forem cercantes, ó. DE e GF. Beleza? Então, DE e GF são dois arcos na circunferência definidos agora por esse ângulo que está secante à circunferência, está fora da circunferência. E agora, em vez de ser a média aritmética, vai ser a semidiferença. Como assim, professor? Vai ser a diferença do maior para o menor dividido por 2. Por exemplo, ED, que é esse arco aqui, ó, ou DE, menos FG, sendo que, gente, lembre-se que no caso seria o contrário aqui, né? Porque você tem que pegar um ângulo maior para o ângulo menor, porque o ângulo não pode ser negativo. Então, nesse caso, seria GF, que é o maior, menos o arco menor, que é DE, e dividido por 2. Então, quando o ponto ele é interno à circunferência, vai ser a média dos arcos definidos. Quando o ponto é externo à circunferência, vai ser a que a gente chama de semidiferença, que é fazer a diferença e dividir por 2. Beleza? Vamos fazer uma questãozinha para parar por aqui, porque depois a gente conversa a potência de um ponto. Porque já acaba a aula. Conseguindo ver o compartilhamento. Eu saí, voltei, nada. Oxente, Sueli, sério mesmo? Meu Deus, que confusão tá hoje. Aqui tá aparecendo normal. Agora, às vezes, quando tá caindo. Eu acho que a internet hoje tá ruim. Eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou parar por aqui, porque tá muito ruim de conexão. E depois eu continuo a aula. Mas calma, parar por aqui, deixa eu fazer só essa questão, tá? Para não perder o meado da cabeça. Ó. Vê só. Ó, calcule o valor de x na figura abaixo. Vê que interessante. Ele deu para ti uma coisa. Ele deu para ti o quê? Um ângulo excêntrico interior, porque ó, o x não é centro da circunferência, esse ponto, desculpa, não é centro da circunferência, e ele está definindo aquele, entre aspas, um corte, duas retas secantes, né? Duas cordas, ó, estão passando por esse ponto. Então, é um ângulo excêntrico interior. E tem um ângulo excêntrico exterior, ó. Percebe? Que é quanto? 25 graus. Mas vamos parar para pensar, gente. Olha para cá. Ele deu para ti que esse arco aqui mede quanto, gente? 70, né? Vocês estão vendo isso? Dá para ver agora? Vocês estão conseguindo ver isso aí? Sim. Pronto. Se esse arco mede 70, qual é a definição de ângulo excêntrico interior, minha gente? É a semidiferença entre o quê? Entre os arcos. Quais são os dois arcos? Esse de 70 e qual o outro? Esse aqui, ó. Não é? 25. Que é 20. Esse aqui, ou seja, 70 menos esse arco daqui vai ser igual a quanto? 25, né? Concorda comigo? Ou seja, eu vou chamar esse arco de y aqui. Qual é a ideia? 70 menos y sobre 2 é igual a quanto? A 25. Estou usando essa fórmula daqui, ó. Olha para cá. Tá vendo? Eu pego o maior arco, o menor arco, e faço a diferença dos dois e divido por 2. Vai ser justamente igual ao y, que é, no caso, o y que eu estou chamando é esse 25 aqui. E o y também é esse arco pequenininho daqui, ó. Tá vendo? Então, qual é a ideia? O maior arco
menos o menor arco dividido por 2 é igual a 25. Então, 70 menos y é igual a 2 vezes 25, que é igual a quanto? 50. E aí, você faça o quê? Ou você passa o y para lá, ou você passa o 70 para cá e passa o 50 para cá. O que vocês preferem? Eu vou deixar o y aqui na esquerda, que normalmente o pessoal prefere. Ó, menos y é igual a 50 menos 70, tudo bem? E aí vai ficar que menos y é igual a menos 20. Como eu não quero saber quem é menos y, eu quero saber quem é y, não é? Então, eu multiplico ambos os lados por menos 1. Ou simplesmente troco o sinal da equação, que é o quê? Y igual a 20. Então, você sabe esse arco, e mede quanto esse arco agora? 20 graus. Ó. Esse arco da circunferência aqui mede 20 graus. Para descobrir esse ângulo excêntrico interior, o que é que você precisa fazer? Precisa pegar o arco, que é 70, mais o outro arco menor agora, que é 20 que você descobriu, somar e dividir por 2. Então, seria o quê agora? X, que é o ângulo que você quer saber, é quanto? 70 mais 25 sobre 2. E isso aqui vai ser quanto? 95, né? Desculpa, mais 20. Eu botei 25 olhando para o outro ângulo. Mais 20 que a gente descobriu sobre 2. Isso aqui vai ser 90 sobre 2, que é igual a 45. Alguém não entendeu essa questão? Quer que eu repita agora para finalizar a aula? Por favor. Alguém não entendeu o objetivo dela? Alguém não entendeu a ideia de ângulo excêntrico interior e exterior? Alguém não entendeu por que eu usei primeiro para descobrir o ângulo, essa parte desse arco, para depois ir para o X, que é justamente o ângulo excêntrico interior? Alguém não entendeu isso? Gente? Ok, professor, entendi. Entendeu? Entendi tudo. Entendeu tudo? Massa. Então, ó, pessoal, eu vou mandar o slide de qualquer forma para vocês, mas a gente parou aqui em potência de um ponto, tá? Dá para fazer algumas questões da lista com o conceito que a gente viu aqui agora. Eu gostaria que vocês tentassem fazer. Sábado, não percam a aula por jeito, maneira, tá bom? Eu espero que a internet me ajude agora dessa forma. Vou mandar a lista para vocês e o slide agora também. E espero estar gravado. Vou botar a aula gravada, pelo menos essa parte, depois, tá? No YouTube. Deixa eu parar o compartilhamento.